Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. A liturgia de hoje nos faz pensar e refletir em um dos 3 pilares do processo de conversão, que é o jejum. E aqui a gente vai entender qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus, né? O jejum no seu real significado, porque o jejum ele vai muito mais além do que simplesmente você se privar de um alimento, você se privar de algo que você vai fazer, você se dispor a uma atitude penitencial, mas o real significado do jejum é a conversão. O verdadeiro jejum é aquele que vai levar à conversão aquele que o pratica. Uma das primeiras atitudes de quem jejua, e na verdade um dos primeiros frutos, é a coerência de vida. Eu passo por um processo de conversão e esse processo me leva a uma coerência de vida entre a minha celebração de fé e a minha prática da fé, ou seja, uma coerência entre a teoria e a prática. E esse jejum que agrada a Deus é um jejum que promove alguma transformação naquele que jejua. Então, quando a gente vive a experiência do jejum, a gente tem que realmente perceber na nossa vida que o jejum, de alguma forma, nos ajuda em nosso processo de conversão. Diante disso, a gente vê pelo texto do Evangelho que os discípulos de João e os fariseus, eles têm um conceito de jejum um pouco transformador. O jejum está mais ligado a atos de mortificações. Agora, para Jesus, o jejum, ele tem esse significado de uma ausência, de algo que está faltando, ou até de uma situação que precisa ser transformada. Por isso que no texto do Evangelho a gente escutou que os discípulos de Jesus não praticam o jejum. Porque enquanto Jesus está com eles, o jejum dos discípulos de Jesus está muito ligado a esse compromisso deles com a vida dos sofredores. E não simplesmente com uma mera privação de alimentos ou com qualquer outra prática penitencial. Dessa forma, naquele momento, o que é mais importante para os discípulos? Era que eles pudessem conviver com Jesus, estar e aprender com Ele. Isso é o que era mais importante. Então, diante disso, nós vemos que o jejum é então comparado a uma situação de luto, de perda, de ausência. E então, aqui a gente entende uma questão. Quem está jejuando está como que dizendo: eu estou distante de Deus porque eu tenho pecados e eu cometi atos que me afastaram dele. Então, o jejum indica que eu me afastei de Deus, mas não só apenas isso, mas indica que eu tenho um profundo desejo de reparação. De tal forma que o jejum vai servir na minha vida para eu reparar os meus pecados, viver um processo de arrependimento deles para me reaproximar de Deus.
De tal forma que a Quaresma nos recorda com o jejum que tantos atos praticados por nós que desagradaram a Deus têm necessidade de ser reparado para que nós nos aproximemos dele. Então pensemos nessa realidade, que a nossa prática de jejum, sobretudo hoje, nessa primeira sexta-feira da Quaresma, seja com esse desejo de ir aperfeiçoando a nossa conversão, de reconhecendo a nossa fraqueza, de ir assumindo com toda a sinceridade do nosso coração aquilo que nos afastou de Deus, e o jejum nos ajude a viver essa experiência de nos convertendo dos nossos maus hábitos. Amado e querido Jesus, nesta primeira sexta-feira da Quaresma, deste momento favorável, propício para a nossa conversão, nós te pedimos a graça do jejum verdadeiro, o jejum que agrada ao teu coração, o jejum que nos ajuda a reparar as nossas faltas contra ti e a viver um processo de amizade mais próxima contigo. Ajuda-nos a viver com sinceridade o jejum que agrada ao teu coração. Que Deus te abençoe e Maria te guarde.